Mulheres com H, com Iris Laféria. Olá Iris, Olá. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para termos aqui um bocadinho uma conversa consigo. A Iris é uma das nossas convidadas mais novas, mas sem pressão, portanto esteja totalmente à vontade, mas eu gostei portanto quis fazer esta referência porque de facto até à Iris temos tido conversas com pessoas mais velhas, muito mais velhas ou que já estão plenamente, portanto, com um trabalho profissional já muito estabelecido. A Iris, portanto, é estudante, portanto, é um bocadinho diferente, Sim. mas ainda assim tem uma história para contar fenomenal. E, para quem não a conhece, a primeira pergunta que eu costumo fazer é sempre igual para todas, até para quebrar aqui um bocadinho o gelo e também para quem nos está a ver e a ouvir, conhecerem a pessoa em questão, que é, neste caso, quem é a Iris Laféria. Como é que se apresentaria para quem não a conhece? Diria jovem alentejana de Gema, com uma paixão pela escrita, pela política, por usar a minha voz para dar voz àqueles que não as têm. Ok. E tentar, no meio disto tudo, talvez ajudar pessoas e deixar o mundo um bocadinho melhor do que estava quando cá cheguei. Então, portanto, a Iris é de Serpa, nascida e criada. Como é que foi a sua infância e a sua juventude aqui em Serpa? Memórias maioritariamente positivas. Sim? Sim, Isso é bom. penso que sim. Sim, acho que foi uma infância muito normal. Quer dizer, eu apanhei uma fase de transição um pouco estranha, que era... Ainda usei disquetes, eu apanhei ali um bocado a fase de transição da tecnologia, em que nem... Ok, eu usei totalmente disquetes. Sim. Sim. Não, eu usei disquetes, os filmes que via eram em VHS, etc. Só depois é que começámos a ver mais em DVDs. Então, sendo assim, foi uma infância perfeitamente normal. Foi. E uma juventude também Sim. com um percurso perfeitamente Só depois é que normal. começou a aparecer um bocadinho mais as tecnologias. Mas é isso, apanhei uma fase de transição um bocado interessante, em que já cresci com alguma tecnologia e com a introdução de tecnologia da maneira como a temos agora, mas diferente no sentido em que sim, a minha infância ainda foi muito passada lá na rua. A brincar na rua, a brincar, até às 5 da noite. a ir à casa dos vizinhos, porque havia ali outra criança também. Quantas vezes ia à casa da minha avó e ia brincar com a vizinha do lado, porque Certo. pronto. Então, sendo assim, há pouco quando se apresentava e dizia que fazia alguma questão de usar a sua voz para causas, para aquilo que acredita, eu sei que é ativista também na área da educação. Sim. Portanto, na comunidade LGBTQIA+. Portanto, a partir de que momento é que se apercebeu que a sua voz podia servir para esse tipo de propósitos? Eu acho que a primeira memória que eu tenho, assim, de ser ativa, ou de ter... Nós, em casa sempre tivemos discussões muito abertas, meus pais nunca tiveram problemas em falar connosco acerca de política ou mesmo do que se passava no mundo. Sempre fomos... Não nos mandavam para o meio dos leões, como se diz, mas... Explicava-vos o que é que estava a passar, dava-vos contexto, Sim. É isso? Pronto, e depois... Claro, assim, a primeira memória que eu tenho de me envolver ativamente em alguma coisa foram em greves de estudantes, quando ainda estava no 5º ou no 6º ano. Mas por aquilo que eu vi em casa, pelos seus pais Sim. serem professores? Porque foi na altura em que a Ministra da Educação era a Maria de Lourdes Rodrigues. E eu lembro-me de haver greves de professores na altura e nós, na escola básica, na altura, saímos, os estudantes saíram também às portas da escola e protestámos. E foi assim a primeira vez que eu me lembro de ativamente me envolver em alguma coisa. Sim? Sim. E dava-lhe gozo, gostava desse tipo de envolvimento? O que é que sentia quando estava no meio da multidão a reivindicar ou a manifestar-se por algo que, na verdade, era a sua luta por empréstimo? Sim. Porque não era verdadeiramente a sua Continua luta, até hoje, não é? Mas sim. o que é que a fazia sentir para que fizesse sentido estar lá? Uma vez que não era propriamente a sua luta a título pessoal. Eu acho que é sempre... Quando estou nessas situações é sempre um bocado... Gosto de olhar à volta e de me permitir sentir o sentido de comunidade que existe. Okay. E estar toda a gente... Sim. E estar toda a gente ali, por mais... Podemos ser todos diferentes de mil e uma maneiras, mas tudo unido pela mesma causa. Tudo unido por uma coisa. Ok. E sim, no geral sempre tentei, mesmo que a causa não seja minha ou não me seja propriamente próxima, não sei, é importante para mim tentar
criar empatia com as outras pessoas Fazer parte e tentar... de uma solução? Sim. Ok. Tentar... Eu também cresci... Fui escoteira desde os 5 anos até aos 22. Esse sentido de comunidade é muito passado no escotismo, não é? É. Esse sentido de pertença, de família, Sim. de um grupo que trabalha para um bem comum. Sim, e todos crescemos juntos, não é? Entrei com 5 anos e a ideia que nos passava muito era a coisa de tentarmos deixar o mundo um lugar melhor do que o encontramos. Por mais que seja por algo pequeno, a mínima boa ação pode fazer a diferença na vida de uma pessoa e eu sempre tentei levar isso na minha vida. Então, sendo assim, portanto, quando falava nos escoteiros católicos, Sim. é então, portanto, uma pessoa de fé. Um pouco complicado. Sim. É que eu ia fazer uma pergunta precisamente sobre Certo. isso, porque a dada altura, ao longo do tempo e também do seu amadurecimento pessoal, não é? Que todos nós temos ao fim e ao cabo, acredito que tenha tido alguns conflitos interiores porque a dada altura percebeu que era homossexual. Certo. Como é que foi lidar com esses conflitos e com aquilo que lhe era ensinado de uma determinada cartilha e que não era bem aquilo que achava que estava a acontecer consigo? É difícil, é um bocado... Nós sabemos, pronto, Serpa, eu adoro a minha cidade, mas é um meio pequeno, Sim, toda a claro gente que conhece sim. toda a gente e também no geral nós sabemos, acho que todos nós crescemos nas escolas com toda a gente a usar o paneleiro e o etc, como insultos. Mariquinhas, pé de salsa. Antes sequer nós sabermos o que é que significava. Exato. Portanto, eu antes sequer saber o que é que era sequer ser homossexual, ser lésbica, ser o que quer que fosse, eu já ouvia essas palavras Ou seja, atiradas como sabia que insulto. não era positivo. Certo, que era uma não coisa sabia o que era negativa. sequer, mas sabia que era mau. Exatamente. E depois, claro, pronto, cresci no escotismo católico, cresci na igreja, Ok. fiz tudo até ao crisma, Muito bem. mesmo tudo, fui Portanto, acólita. Tem o currículo completo, sendo assim. sim. Foi acólita. Fui acólita. Disse. Então, quer dizer, a dada altura, no seu crescimento pessoal e junto dos outros, Sim. estavam-lhe a passar, e bem, quer dizer, na mensagem que as pessoas acreditam da fé, Claro. não é? Algo que a dada altura Deixou não lhe de fazer fazia sentido. sentido. Não lhe fazia Um pouco. sentido. Sim, eu não digo que deixei de acreditar ou que deixei de ter fé, simplesmente acho que não se encaixa muito naquela que é a versão. Que Então, é difícil, sendo assim, conjugar a fé católica com a homossexualidade no meio conservador como o Baixo Alentejo. E repare que eu Extremamente. acho que não é só Serpa que é conservadora, é o Baixo Alentejo, pelo menos. Em é Portugal, aqui a no nossa geral, região. nós somos Sim. um país muito católico e ainda muito conservador. Exato. E isso não se conjuga, sendo assim. Não está. Um pouco complicado. Ok. Não, acho que para muitas pessoas LGBT, eu conheço pessoas LGBT que são religiosas e que são Sim. católicas e conseguiram conciliar isso. Ok. Mas eu, infelizmente, por causa do percurso e da maneira como as coisas se desenvolveram, na minha história pessoal, não fui capaz. Eu cheguei a uma altura em que eu não conseguia ir à missa sem ter um ataque de ansiedade a meio da missa e isso para mim tornou-se... Então, sendo assim, esse casamento entre essas duas situações é algo pessoal que cada um resolve dentro de si. Sim, É isso, não é? sim. E o Alentejo, que é um território vastíssimo, onde supostamente tudo e todos deveriam caber, a pergunta que eu lhe faço é se há espaço para a comunidade LGBTQIA+, no Alentejo. Penso que se está a criar mais. Ok. Está-se a criar. Sim. Eu já vejo alguma evolução nesse sentido, mesmo dentro da escola, porque na minha altura, é claro, as poucas pessoas, os poucos estudantes homossexuais que existiam, muitos deles não se assumiram por vontade própria, eram ostracizados por isso, eu não me sentia segura. No meu 11º, 12º ano começaram a haver rumores acerca de mim na Até porque escola. a adolescência por si só já é difícil. Já é complicado o não é? suficiente. Há muita Exato. borbulha envolvida, Há muita coisa. Há muita insegurança com Epá. o corpo. Não, mas é Sim, verdade, há é muitas verdade. dúvidas, não é? É complicado. E... Então, sendo assim, o medo de ser diferente da norma era algo que a assustava na altura. Sim, Ok. era. E acho que depois, claro, a questão religiosa mexia muito, porque eu ter crescido na igreja, eu durante a maior parte da minha vida até nem ouvi falar muito sobre a homossexualidade dentro da igreja, nas missas nem nada, mas chegou um ponto em que também mudou o parco e também mudaram determinadas questões sociais em Portugal. Começou a haver
pessoas começaram a ser mais aceites. O facto agora do Papa também continuamente falar sobre o assunto também é uma forma de normalizar, enfim, se é que isso se pode dizer, porque tudo é normal, não é? Claro, Peço desculpa, mas não tem problema. Mas isso também ajudou a que fosse mais banal falar sobre o assunto. Acho que a primeira vez que eu me recordo de ouvir alguém, portanto, ouvir o Parco abertamente a abordar, a tocar em alguma questão relacionada com os direitos LGBT foi quando foi aprovada a coadoção na Assembleia da República. Ok. Em que eu estava na minha pura ignorância, tinha saído de uma reunião dos escuteiros com uma amiga minha dos escuteiros no sábado e íamos à missa ao sábado à tarde. E eu já não ia à missa há algum tempo, já estava um bocado a afastar-me da igreja porque... Era o tal caminho, não é? Que começou a haver atritos. Não, já não me identificava muito com a versão que era vendida, por assim dizer. E sim, pronto, na minha pura ignorância esse dia decidi ir à missa e depois houve uma conversa acerca disso e eu, ai mãe, tínhamos esquecido completamente, no dia anterior tinha sido aprovada a coadoção e não me lembrava que se calhar isso ia ser um tema. Mas o facto de haver esses temas na altura, achava que era uma questão, era uma espécie de provocação ou então era uma espécie de curiosidade pura sobre o assunto? Como é que sentia quando falavam sobre esses temas? De maneiras diferentes, em diferentes fases. Ok. Nessa vez, quando foi a questão da coadoção, foi a primeira vez que eu ouvi sequer dentro da igreja a serem ditas palavras do género: estas pessoas têm de encontrar Deus, têm de... Estão desviadas? Sim, estão perdidas um pouco. No mundo? Exato. E eu já tinha de qualquer maneira na minha cabeça aquela ideia do eu sou uma aberração, eu vou para o inferno, socorro, porque apanhei uma fase, já apanhei aquela fase da transição da tecnologia em que eu tinha acesso a informação do exterior. Ok. Portanto, não era só aquilo que eu vivia aqui e aquilo que eu ouvia de pessoas religiosas, como também aquilo que eu via... Que tinha acesso. Exato, no exterior. E no grupo de amigos da altura, adolescência, portanto, com aquelas fases todas que nós sabemos que é complicado, e morando num sítio pequeno, sentiu o apoio que precisava, conseguiu manter a tal tribo, entre aspas, que todos os adolescentes têm, ou esse também foi um processo complicado para si? Por acaso, eu tenho até aos dias de hoje amigos que são meus amigos desde o primeiro ano. E são pessoas... Nós já falámos sobre isto, nós já é mais família do que qualquer outra coisa. Isso foi então essencial, sim, sendo assim. Eu tive medo na mesma de lhes contar, mas acho que um bocadinho menos do que talvez aos meus pais. Em nenhum dos casos eu achava que ia ser mal recebido. Mas com os seus pais havia a questão de corresponder a expectativas? Eu não sei. Os amigos não têm expectativas, não é? À partida. Pois, é um pouco Será isso? Talvez, sim. Então quem soube primeiro, os amigos ou os pais? Primeiro foi uma amiga minha, que era assim a pessoa com quem eu mais falava na altura. Claro. E todos nós temos uma nessa fase. Exato. E nessa altura ele já foi depois do nosso 12º ano, ainda fiquei a acabar 2 disciplinas. Ela estava já na universidade e foi uma altura em que eu estava sozinha, já não tinha nada que me distraísse, porque eu tentei reprimir até ao máximo, especialmente quando no 11º ano. Achar que era uma coisa que passava? Tentei convencer-me que sim. Ok. A realidade é que eu acho que desde os 12, 13 anos eu já sabia. Sim. Mas depois houve muito uma coisa de repressão. Porque depois quando me apercebi e quando fiz a ligação com aqueles tais insultos que nós ouvimos no dia-a-dia, percebi que eu era aquela coisa má que eu estava a ouvir falar todos os dias. Exato, tal e qual. Juntando a isso a religião e toda a situação, não foi fácil e então reprimi mesmo ao máximo. Depois no 11º, 12º, houve alguns rumores acerca de mim na escola que se espalharam de alguma maneira até ficar-lhe. Faço ideia. Filha do diretor da escola, as pessoas gostam de falar. Ok. Também não ajudou, não é? Não, mas pronto, não foi fácil porque já era uma altura em que eu estava a tentar aceitar um pouco, embora ainda houvesse algum... E olhando receio. Agora para trás, para todo este percurso, há alguma coisa que... claro que nós na altura fazemos aquilo que achamos que é melhor com a informação que temos, mas olhando agora para trás, há alguma coisa que faria de forma diferente? Não, acho que não. Está tudo bem?
Boa. Ainda bem. Acho que não fiquei assim com coisas por resolver. Mas Sim, uma claro. minoria é uma minoria. Sim. Pronto. E de facto, a dada altura, todos nós, de uma maneira ou de outra, sentimos a necessidade de nos classificarmos, de dizermos o que é que somos. Certo. Quando o fazemos, e no seu caso, quando o fazia ou quando o faz ainda, não sei, é mais para conforto, é mais para acalmar e para dar conforto a quem lida consigo, ou acha que realmente faz sentido haver essas gavetas para que o discurso e a narrativa seja transparente e simples logo desde o início? Penso que é um bocadinho, talvez um bocadinho de ambos. Há a parte social, obviamente, para a sociedade e para as pessoas à nossa volta, mas para mim foi muito pessoal porque a questão não foi fácil para mim e demorou muitos anos a sequer sentir-me confortável a dizer que era lésbica. Okay. Era uma palavra que me parecia quase suja, de alguma maneira, Okay. porque é uma palavra que ou é insulto ou então é associada a fetiches. Exato. Então não Sempre me lhe deixou soava imenso muito bem, desconfortável. não é? E então não foi propriamente fácil também chegar a um ponto em que me sentia confortável com isso. Terapia ajuda. Claro. Sim. Mas a dada altura, quando o fazia, Sim. se calhar era libertador? É. Do género, E tenho epá, orgulho, isto é afirmador. e acabou? Sim, é. É claro que acho que em relação ao haver necessidade de rótulos, muitas pessoas, e mesmo dentro da própria comunidade LGBT, dizem que já temos demasiados rótulos, temos demasiados nomes, demasiadas coisas. Mas a realidade é que eu acho que enquanto houver a necessidade de lutar por igualdade, enquanto não tivermos todos realmente em pé de igualdade e não formos todos vistos como, e tratados com o mesmo respeito. Ou em equidade? Sim, a equidade se calhar seria mais correto. Isto também, pois os conceitos também estão sempre em evolução, não é? E acho que nós usamos às vezes igualdade um pouco no nome da equidade. Acho que é um bocadinho isso. Então, de facto, há um vasto leque de conceitos, desde logo, para o que significa a sigla Certo. LGBTQIA+, que ela própria foi evoluindo ao longo dos tempos, não é? Com essa necessidade de incluir cada vez mais as pessoas que se identificavam com esta à medida comunidade. que vamos compreendendo a complexidade e o espectro todo. Eu estou convencida que esta sigla ainda vai aumentar, com a certeza absoluta. Acho que vamos manter o QIA+, porque pelo menos o mais já dá para uma série de coisas, não é? Certo. No Baixo Alentejo, acha que há o entendimento dessa pluralidade? O que é que isso realmente, a complexidade que isso significa? Penso que não. Penso que as pessoas aqui, pelo menos, ainda ouvem muita coisa do LGBT e automaticamente são os gays, são as fufas, são os paneleiros, são as coisas. Ok. Não têm noção que é muito mais abrangente do que isso. Ok. Não têm noção realmente da complexidade de identidades e diversidade de identidades que existe dentro da comunidade LGBT. E eu agora estou a dizer LGBT mesmo só para ser mais fácil de sair. Sim, com certeza, claro que sim. Mas acho que ainda há um bocadinho uma falta de compreensão. Eu falei há uns meses com uns jovens de tipo 13, 14 anos que me deixaram completamente chocada porque o nível de maturidade que estes miúdos têm agora. É diferente de quando nós tínhamos 13 e 14 anos, não? Eu gostava... Repare, estou-me a pôr como tivesse a sua idade, não tenho. Mas pronto, mas tudo é bem. diferente, é Mas completamente há de diferente. facto essa evolução, não é? Eu falei com estes miúdos e eles já têm um conhecimento da própria identidade e uma segurança em si mesmos. Porque ouvimos muitas vezes que as crianças são demasiado novas para ouvir falar estas coisas, eles não sabem. A realidade é que a maior parte das pessoas LGBT sabem pelo menos desde os 10 anos. Ok. Já ouvi casos a ter também consciência do seu próprio corpo, não é? E do corpo do outro. Ninguém pergunta a uma pessoa heterossexual quando é que soube que gostava de pessoas do sexo oposto. Exato. E então é um pouco, ou como é que sabia que era mulher, como é que sabia que era homem, simplesmente é. Tal e qual. Exato. Então, sendo assim, numa das suas redes sociais publicou na altura o momento em que doou sangue, Sim. que tem muito a ver também com esta história dos direitos que estávamos a falar. Certo. Há um caminho longo ainda a percorrer e é tenebroso, ou aquilo que já foi feito faz com que ele seja promissor e positivo? Não, É uma boa resposta. Não, eu penso que definitivamente dá-nos esperança porque significa que a sociedade está a evoluir. Nós temos noção que a maior parte das pessoas em Portugal apoiam os direitos da comunidade LGBT, mesmo que não entendam tudo, já não há, na maior parte dos sítios, aquela agressividade para com a comunidade LGBT. E o desconhecimento pelo desconhecimento? Sim. Há uma procura por tentar perceber? Penso que sim, cada vez mais. Talvez nas gerações mais velhas, em locais mais conservadores, seja um pouco mais complicado. Mas
Aqui é complicado, no Baixo Alentejo. Sim, ainda se mantém. Mesmo esses jovens com quem eu falei, que são de Beja, denunciaram determinadas situações que eles passam mesmo na escola por parte de professores. Ah, sim. Até. Ok. E que é aquela coisa, nós temos sempre esperança, mas é uma esperança com cautela. Ok. Porque nós sabemos o quanto custou àqueles que vieram antes de nós e a nós a conquistar os direitos que temos já. E não dá para adormecer, não é? Nós tomamos por garantidos. Nós vemos agora no mundo inteiro, vemos na Hungria a facilidade com que estão a ser removidos, vemos na Polónia o tratamento de pessoas LGBT, vemos nos Estados Unidos, que são supostamente o melhor país do mundo, segundo eles mesmos. Na vanguarda dos direitos, não é? Mesmo assim, a removerem direitos tão básicos como o aborto, tão básicos como o direito à autodeterminação, Sim. que nos faz sempre ficar atentos e não tomar aquilo que nós temos Como aqui em Portugal como garantido. Até porque também é uma questão de, enquanto todas as pessoas LGBT no mundo não forem livres de serem quem são, nenhum de nós realmente se vai sentir livre. Ou seja, basta um para fazer Exato. sentido. Está a estudar Ciência Política no ISCTE, um mestrado, não é? Sim, neste momento tive de colocar em pausa, mas, ok. Mas sim. é esse, tem estado a ser esse o caminho, Certo. não é? E também foi candidata por um partido político nas legislativas de 2022. Acha que os jovens no Baixo Alentejo estão suficientemente envolvidos em querer fazer parte das soluções? Eu penso que esta nova geração é muito ciente, está muito atenta às questões da sociedade e do mundo que os envolve. Também pelo acesso à informação que tem. Exato. E acho que têm interesse em, se não a estar diretamente envolvidos na solução, pelo menos tangencialmente, querem que as coisas fiquem melhores, como queremos todos. Ok. Eu pensei que há talvez no interior e em zonas mais conservadoras há talvez uma falta de informação ou de educação sobre determinados temas. Sim. Também sobre como fazer, talvez Sim, também. em Lisboa seja mais fácil, porque há o efeito, entre muitas aspas, manada. Portanto, pouco. É mais Sim, mas fácil as pessoas verdade. agruparem-se a isso. Penso que sim. Ok. Para mim não foi propriamente fácil. Eu neste momento estou a viver em Lisboa. Tenho vindo a Serpa mais vezes agora, mas tenho alturas em que venho mês a mês ou 2 em 2 meses. Mas foi muito mais fácil para mim envolver-me diretamente na política e tentar Estando lá, lutar por aquilo em que acredito estando lá. aliás, eu li uma entrevista que deu ao Diário do Alentejo, em que falava uma coisa que a mim pessoalmente me comoveu, porque foi, a dada altura, disse que quando percebeu que era homossexual e que andava à procura de uma identidade ou de outras pessoas, ou perceber um pouco isso, que foi sozinha até Lisboa a uma marcha de manifestação, que disse aos seus pais que ia ter com uma amiga E que foi. fiquei realmente em casa dessa amiga. Sim, mas não lhes disse o que é que ia fazer, correto? Não. E que quando lá chegou, de facto, sentiu pertença, Sim, sentiu família. foi uma coisa, eu cheguei lá e houve mesmo um grupo de pessoas mais velhas, pessoas LGBT mais velhas, que me viram sozinha E que a acolheram. e que me acolheram, puxaram para o pé delas e eu estive com elas literalmente a marcha inteira. Foram-me levar ao metro, garantir giro. que eu cheguei bem a casa. Ainda sigo uma dessas pessoas hoje, ainda no Instagram. Portanto, é um sentimento de comunidade completamente. Eu senti quase como se tivesse renascido naquele momento, porque foi mesmo. Não estou sozinha. Há mais. Há mais. Somos mais. Somos muitos mais. Somos todos estes. E mais aqueles que ficaram em casa. Quando cheguei, fiquei mesmo só no passeio a olhar e completamente. Esmagada. Sem saber sequer para onde olhar. E depois, quando consegui processar um pouco mais, lá fui comprar a minha bandeira e tal. Exato. Mas foi uma sensação. Eu na altura tinha 17, 18 anos. E foi uma espécie de emancipação também. Foi. Sendo assim, foi muito importante. Então, este ano, a terceira edição do Beja Pride será no dia 1 de julho. Digo que será, porque quando estamos a gravar esta conversa é antes do dia 1 de julho. É um evento importante que fazia falta a Beja. Acho que sim. Eu vi isso também. O ano passado estive no Beja Pride. E foi quando estive a falar com esses jovens todos, que todos se identificavam de uma maneira ou de outra como LGBT. E acho que para eles é uma coisa tão boa também, porque
é isso, permite-lhes ir, era uma coisa que eu gostava de ter tido aqui. Exato, e que não quando teve tinha a na idade altura, deles. não é? Exato. Então, há espaço, sendo assim, para o evento crescer, não é? Sim, Naturalmente. penso que sim. E acha que esse crescimento poderia também ser de uma forma mais expositiva para esse acolhimento de comunidade, ou esse tipo de transparência ainda é tabu no Baixo Alentejo? Será que é um passo maior que a perna ainda? Acho que é um passo que pode ser tentado, não sei se a tentativa vai ser correspondida depois com a mesma energia Por causa do outro lado. conservadorismo que Exato. estávamos a falar, não é? Ainda há muita coisa de as pessoas passarem por esse tipo de eventos LGBT e olharem um pouco, sim, com um pouco de curiosidade, mas ainda com um pouco de resistência, ou não percebem muito bem o que é que se passa ali e então não interagem muito. Ok. Então, sendo assim, a pergunta a seguir que eu lhe gostaria de fazer tem a ver com o seguinte. A Amplos Sim. é uma associação que existe para mães e para pais pela liberdade de orientação sexual e identidade de género com sede em Lisboa e tem representatividade em Beja, felizmente. Sim. Mas é uma associação dirigida também, naturalmente, às várias questões que os pais e mães têm quando, de repente, Sim. não é? Um filho, afinal, é uma filha afinal, é lésbica e por aí fora. Exato. Pronto. Também há grupos comunitários da ILGA, que também têm sede em Lisboa, para jovens, para vários temas. Faria sentido haver algo assim parecido em Beja para os jovens, Sim. não propriamente para os adultos, vá? Certo. Sim, eu penso que sim. Eu até, antes de sair de cá, uma das coisas que eu até gostava de fazer, eventualmente, era criar um centro quase de convívio para os jovens da comunidade, também com apoio psicológico incluído. Porque O apoio psicológico é importante. Bastante. Porque a dada altura, e nós não falámos ainda sobre os seus pais, não sei se têm essa vontade, mas enfim, eu vou-lhe fazer esta pergunta, claro. porque quando disse há pouco que se tinha sentido a renascer, eu acredito que para os seus pais também tenha sido, a dada altura, eles próprios também renasceram como pais. Eu acho que, por acaso nunca tive esta conversa com eles, mas eu acho que eles sempre, ou a partir de alguma altura, já sabiam. Sim. Nós nunca tivemos propriamente uma conversa em que eu cheguei perto deles e disse, sim, Okay. Mãe, pai, sou lésbica. Eu simplesmente deixei de esconder. Quando me senti confortável em mim mesma e aceitei quem eu sou, simplesmente deixei de esconder. Não valia a pena. E o que é isso de não esconder? Porque, por exemplo, eu sou heterossexual e não ando propriamente com um letreiro. Ei, Correto. eu sou heterossexual. Portanto, como é que não se esconde que se é homossexual? O que é isso do não esconder? É, por exemplo, passar um filme e comentar sobre uma atriz? Ou... Acho que deixei de ter medo de ser vocal acerca do ativismo LGBT. Ah, ok. Para mim foi isso, foi mesmo, eu sinto que a partir desse momento, a partir do momento em que eu decidi que as pessoas mais importantes para mim, o meu grupo de amigos já sabia, o meu irmão, que é o meu irmão mais novo, que é tipo, é o mais novo, mas é protetor e genuinamente tenho tanto orgulho nele também, porque é o meu maior aliado. Ok. É mesmo. E ele já sabia, os meus primos já sabiam, já havia, as pessoas importantes para mim já sabiam. Certo. E eu cheguei a uma altura em que estava confortável comigo mesma também e simplesmente acho que isso também se nota. Ou seja, por exemplo, se passasse uma notícia na televisão, se quisesse comentava. É esse tipo de não esconder, é isso. E mesmo falar abertamente sobre. Sim, e mesmo por vezes o corrigir determinada linguagem, já não ter tanto medo de corrigir determinados erros ou ouvir uma piada como homofóbica. Linguagem inclusiva de todas, todos e todos? Sim, também. Embora essa para mim tenha vindo um pouco mais depois de me ter mudado para Lisboa. Eu acho que enquanto estava cá não tinha tanta noção, nem sequer sabia. Aliás, sabia que havia linguagem inclusiva em inglês e já a usava. Ok. Em português não sabia bem como é que isso funcionaria como é que se aplicava na prática, maneira, não é? exato, como a nossa língua funciona. Mas sim, a linguagem inclusiva é um exemplo, mesmo a questão de determinadas piadas homofóbicas que as pessoas fazem sem sequer pensar duas vezes, porque crescemos a ouvi-lo. Nós próprios alentejanos também há piadas contra os alentejanos que nós próprios às vezes até contamos, não é? Sim. Portanto, é esse tipo de não esconder que refere. É isso. Eu não dizia, mas era o chamar a atenção para o dano que determinadas coisas, determinadas palavras, determinadas expressões o tal podem dano ter. psicológico que não se vê, mas que mói. Sim, que está daí lá, não é? eu naquela questão
de eventualmente existir um centro para apoio a jovens LGBT, achar essencial o apoio psicológico. Ok. Então, sendo assim, como há pouco, voltando um bocadinho ao início da nossa conversa, é ativista, super ativista, começou pela educação, que nem sequer era uma causa sua, mas estava lá, não é? O que é que a move verdadeiramente para não estar parada? Portanto, a partir do momento em que assume uma determinada condição, que é a sua, que é ativista por ela, que fala sobre ela, é a ideia de que há muito ainda para fazer que a move, que lhe faz sentido então continuar nesta luta. Sim. Acho que é aquilo que eu estava também a dizer há bocado. Enquanto eu vir à volta do mundo e for ainda bombardeada com notícias acerca de retrocessos nos direitos LGBT ou de ataques diretos a pessoas LGBT, como o campo de concentração da Chechênia para homens LGBT, para homens homossexuais, que nunca mais foram vistos. Enquanto esse tipo de situações existirem no mundo, eu acho que não vou conseguir parar. E é a mesma questão. Pronto, claro, a questão da educação, acho que, pronto. Tudo começa na escola, não é verdade? Tudo começa, sim. Sim, tudo começa na escola. Eu como minoria, por exemplo, agora reparo uma questão tão simples que é a alimentação. Não há livros do estudo a falar sobre vegetarianismo, por exemplo. Mesmo em questões na escola, a partir de uma altura, todos nós tivemos educação sexual. Sim. Exatamente. Não se fala sobre educação sexual, ou pelo menos, neste momento não sei como é que é, mas na minha altura não se abordava sequer a possibilidade de relações homossexuais ou de pessoas de géneros diferentes, ou portanto que sejam transgénero. Não era falado de todo. Agora temos a educação para a cidadania, mesmo assim... É possível contorná-la e não certo, há determinadas coisas que não são obrigatórias de falar, pronto, é um bocadinho seletivo aquilo que é dado mesmo em educação para a cidadania. E mesmo nas questões da interrupção voluntária da gravidez também há objeção de consciência. Certo. Portanto, parece que há sempre aqui qualquer forma de contornar a situação, de evitar o problema. O problema, enfim, o assunto, que há sempre formas de o fazer, não é? Então, assim sendo, deixo-te com a última pergunta, que é assim uma pergunta também aberta, mas não vai ser difícil de responder, garantidamente, que é, na sua opinião, tendo em conta a sua experiência e toda esta história e esta bagagem toda que já tem, só com a idade que também tem, para que futuro caminhamos no Baixo Alentejo? Como é que o vê? Incerto. Sim. Eu penso que nós, infelizmente, enquanto também não for, enquanto quem está em Lisboa não olhar para o Baixo Alentejo realmente com olhos de ver e não passar algum tempo aqui a falar realmente com as pessoas, a ouvir realmente as pessoas. Certo. Fora de campanhas eleitorais. Virem cá, falarem com as pessoas e realmente entenderem as situações com as quais nós nos confrontamos aqui e tentarem realmente ter alguma empatia e tentar ajudar um pouco a que as coisas aqui melhorem. Nós, cá, tentamos, fazemos o nosso melhor, mas sozinhos também não conseguimos. Claro. Nós vivemos em sociedade, vivemos em comunidade, é suposto sermos todos a puxar para o mesmo lado. E acho que enquanto quem está em Lisboa viver ainda naquela bolha em que vivem e não saírem um pouco para tentar conhecer as diferentes realidades, certo, vai ser um pouco complicado, mas eu acho que nós temos tanta gente do Baixo Alentejo que ou vive cá ou saiu e voltou para cá para contribuir com o que aprendeu, sim, ou que está lá fora a tentar lutar por nós aqui. Sim. Temos tantas pessoas com esse objetivo de vida, eu incluída. Sim, claro. Que eu acho que... Não vamos atirar a toalha ao chão. Não está na nossa natureza. Claro. Não está na nossa natureza enquanto alentejanos deitar a toalha ao chão. Boa, muito bem. Obrigada, Iris, pela nossa conversa. Gostei imenso de ter trocado estas palavras consigo. É uma mulher fascinante. E, por favor, não pare. Obrigada. Obrigada. Por ter feito. Obrigada. Obrigada.